Em um mundo repleto de carros modernos e tecnologia avançada, há algo de mágico em voltar no tempo e relembrar os velhos tempos. A nostalgia nos leva de volta a uma época em que os automóveis eram mais do que meros veículos, eram símbolos de uma era passada, de uma história automobilística rica e de um estilo de vida que muitos de nós ainda valorizamos. Neste vídeo, convidamos você a fazer uma jornada no tempo enquanto exploramos 7 exemplares da icônica Rural Willys. Prepare-se para matar a saudade dos velhos tempos e reacender a paixão pelos carros clássicos que deixaram uma marca indelével em nossa memória automobilística. Todos estes exemplares já encontraram um novo lar, mas suas histórias continuam a inspirar colecionadores exigentes. Ao celebrar esta magnífica peça da história automotiva brasileira, prestamos homenagem aos colecionadores que dedicam tempo e esforço para manter viva a paixão pelos carros antigos. Inscreva-se no canal, escolha um exemplar e comente. 1. Ford Rural 1974 em laranja e branca, o charme da nostalgia. Com seu distinto esquema de cores laranja e branca, este veículo é uma verdadeira joia da nossa história automobilística. Detalhes que encantam, mecânica, estilo e conservação. Sob o capô, encontramos o coração deste Rural, um motor de 6 cilindros original, em perfeito estado, acoplado a um câmbio de 4 marchas na coluna. Esta combinação oferece uma experiência de direção autêntica e emocionante, que é a essência dos carros antigos. A atenção aos detalhes é impressionante. Todos os vidros são originais da Ford, e a pintura está em estado impecável. Os pneus diagonais Pirelli, juntamente com as rodas e calotas originais, adicionam um toque de autenticidade. Os frisos e cromados brilham com a mesma intensidade de quando o veículo saiu da fábrica. No interior, a tapeçaria original de fábrica está em ótimo estado, lembrando-nos do requinte da época. A mecânica passou por uma revisão completa, garantindo que este Ford Rural 1974 esteja pronto para enfrentar as estradas com confiabilidade. 2. Ford Rural 1972, a rara versão luxo em azul regata e branco nevasca. Uma verdadeira relíquia automobilística, o Ford Rural 1972 na rara versão luxo, com uma deslumbrante combinação de cores, azul regata e branco nevasca. Esta é uma jornada pela história automobilística que nos levará a um passado de elegância e sofisticação sobre rodas. A arte da restauração, preservando a elegância do passado. Antes de mergulharmos nos detalhes deste magnífico veículo, é importante reconhecer o trabalho árduo e a perícia necessária para restaurar uma Rural. A remoção da lataria do chassi é uma tarefa delicada, exigindo habilidade e dedicação de um profissional gabaritado. Os calços de borracha, muitas vezes esquecidos, desempenham um papel crucial na restauração, garantindo a qualidade e a segurança do trabalho. O Ford Rural 1972 Luxo é uma verdadeira obra-prima sobre rodas. Seu motor de 6 cilindros a gasolina, juntamente com o câmbio de 4 marchas na coluna, permanecem originais, proporcionando uma experiência de condução autêntica. No interior, o veículo mantém sua originalidade com o interior em perfeito estado. Cada componente e detalhe, desde os cromados impecáveis até os pneus diagonais nas medidas originais, refletem o comprometimento com a conservação e o respeito pela história automotiva. 3. Ford Rural 1974, um tesouro em verde ângulo e branco. Ford Rural 1974 em sua magnífica combinação de cores, verde ângulo e branco. Este veículo é um testemunho da dedicação à preservação da história automotiva, e é com grande entusiasmo que compartilhamos sua história. A pureza do passado, conservação e autenticidade. Nossa jornada começa com a apreciação da autenticidade deste exemplar. Com apenas 57 mil quilômetros originais, este Ford Rural 1974 é uma cápsula do tempo, mantendo sua mecânica intocada ao longo dos anos.
O motor de 6 cilindros e o câmbio de 4 marchas na coluna permanecem fielmente originais, proporcionando uma experiência de condução que nos transporta para a década de 1970. A tapeçaria, totalmente original de fábrica, é um verdadeiro tesouro. Em perfeito estado, ela nos lembra do requinte do cuidado no design automobilístico da época. Além da pureza mecânica, a estética deste Ford Rural é igualmente notável. A pintura em verde angre e branco é impecável, sem qualquer detalhe que desvie da perfeição. Cada elemento, desde os frisos até os cromados, brilha com a mesma intensidade de quando o veículo saiu da linha de montagem. 4. Ford Rural 1973, beleza autêntica em azul e branco. Esta Ford Rural 1973 é uma deslumbrante combinação de cores, azul e branco. Este veículo é um testemunho da autenticidade e da beleza que pode ser encontrada em exemplares não restaurados. A autenticidade que encanta, exemplar não restaurado. O que torna este Ford Rural 1973 verdadeiramente especial é o fato de que ele não passou por um processo de restauração. Com 98 mil quilômetros originais, ele nos permite fazer uma viagem no tempo e experimentar a história automobilística brasileira em sua forma mais autêntica. O motor de 6 cilindros, acompanhado do câmbio de 4 marchas na coluna, permanece original, proporcionando uma conexão direta com o passado. Cada peça e componente do veículo tem suas próprias histórias para contar, e essa é a essência dos carros antigos. A história deste Rural se desenrola com cada quilômetro registrado no odômetro. A pintura externa já foi refeita, mas em perfeito estado, respeitando a autenticidade das cores azul e branco. Todos os vidros são originais da Ford, e a mecânica foi revisada, garantindo que este Ford Rural continue a desfilar nas estradas com confiabilidade. 5. Willys Rural 1966, um ícone cinza e branco impecável, elegância de outra época com preservação e estilo. A nostalgia automobilística da Willys Rural 1966, vestida em uma sofisticada combinação de cores, cinza e branco. A Willys Rural 1966 nos transporta para uma era em que os carros eram verdadeiras declarações de elegância e classe. A lataria e a pintura deste exemplar são simplesmente perfeitas, sem qualquer detalhe que desvie da excelência. As cores cinza e branco se complementam para criar uma aparência intemporal. Sob o capô, encontramos um motor de 6 cilindros original, combinado com um câmbio de 3 marchas na coluna. Essa configuração mecânica nos lembra de uma época em que a simplicidade e a confiabilidade eram as principais características dos automóveis. O interior da Willys Rural foi restaurado com cuidado, mantendo o padrão original. Cada detalhe, desde os bancos até o painel, reflete o design e a qualidade da época. 6. Ford Willys Rural Luxo 1971. Elegância inigualável em versão luxo com toques exclusivos. Nos deparamos com uma verdadeira obra-prima da história automobilística brasileira, a Ford Willys Rural Luxo de 1971, em uma deslumbrante combinação de cores, verde e branco. Esta raridade é um testemunho da elegância e da atenção aos detalhes que eram típicos da época. A Ford Willys Rural Luxo de 1971 é uma joia rara que destaca-se não apenas pelo seu design, mas também pelos detalhes exclusivos que o tornam único. Esta versão luxo apresenta o motor 3000 original. Uma característica distintiva deste exemplar é a suspensão dianteira independente, demonstrando o compromisso com o conforto e a qualidade de condução. Este foi também o primeiro ano em que a inscrição Ford apareceu na tampa traseira, marcando uma transição histórica. Um pedaço da história. O Ford Willys Rural Luxo 1971 é um exemplo de autenticidade. O veículo é todo original, desde os frisos até as maçanetas e o acabamento interno exclusivo da versão luxo. A tapeçaria, ainda 100% original de fábrica, está em perfeito estado, lembrando-nos do luxo e da qualidade da época. 7.
Ford Rural 1976, uma joia em laranja e branco, preservando a autenticidade. A beleza de um Ford Rural 1976, adornado em uma encantadora combinação de cores, laranja e branco. Este exemplar é uma verdadeira joia, mantendo sua autenticidade e elegância ao longo dos anos. Preservando a autenticidade com motor e estilo originais. A Ford Rural 1976 é um testemunho da durabilidade e qualidade dos carros da época. Seu motor 2.3 de 4 cilindros é original e funciona com a mesma eficiência de quando saiu da fábrica. O câmbio de 4 marchas na coluna proporciona uma experiência de direção autêntica, conectando-nos ao passado automobilístico brasileiro. A pintura deste exemplar está impecável, sem qualquer detalhe que desvie da perfeição. Os vidros originais da Ford adicionam um toque adicional de autenticidade, relembrando-nos do design distinto da época. Rural de conforto e elegância, ar-condicionado e conservação. Uma característica notável deste Ford Rural é a presença de ar-condicionado, que continua a gelar como no primeiro dia. Isso acrescenta um nível de conforto que era uma raridade na época em que foi fabricado. O interior deste veículo está no padrão original e em perfeito estado, refletindo o cuidado com a conservação. Cada detalhe, desde os bancos até o painel, evoca o estilo e a elegância dos carros antigos. Seu estado impecável é uma prova do compromisso dos colecionadores em preservar a história automobilística. Ela é uma joia que continua a deslumbrar. Essas 7 relíquias representaram uma era emocionante na história automobilística do país. Como amantes dos carros antigos, devemos celebrar esses veículos que fizeram história nas estradas brasileiras. Qual a sua Rural favorita? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal O Carros das Antigas ou para mais histórias emocionantes sobre nossos amados clássicos.